Olá pessoal, tudo bem? Então hoje o objetivo vai ser trazer para vocês a resolução de um exercício utilizando análise de malhas. Então antes de começar a resolver esse exercício, vamos tentar lembrar um pouco o que é, essa análise de malhas. Então em uma malha fechada do circuito, pode ser essa, a soma de todas as quedas de tensões, em todos os componentes por onde esta malha passa, precisa ser zero. Então, somando a queda de tensão neste elemento, nesse elemento, aqui na fonte e neste outro elemento, essa soma deve ser zero. Pode ser qualquer malha? Sim, qualquer malha no circuito. Se eu não quiser ou por algum motivo não fizer a análise desta malha I1, eu poderia fazer esta malha aqui por fora. No final das contas, o resultado tende a ser o mesmo. Então, começando a resolver esse exercício, aqui ele já traz as malhas definidas. Então, aqui neste ponto eu tenho a minha corrente I1 e nesse ponto a minha corrente I2. Então, partindo da malha 1, nós vamos ter 30 com ângulo de 20, menos, aí eu coloco um mais aqui toda vez que a corrente entra no meu elemento. Se ele entra no mais, eu vou considerar menos aqui na equação. Lembrando, aqui como ele já está transformado como impedância, eu não preciso fazer esse passo. Porém, se por uma causa o indutor tivesse dado, por exemplo, 1 Henry, ou o capacitor em Faraday, aí eu deveria transformar ele para impedância. Mas nesse caso não é necessário. Então, para a malha 1, eu tenho a fonte, menos 3 e 1, menos J4 e 1, menos 2 e 1 menos I2. Então percebam aqui que o I1 está passando neste sentido e o I2 está passando no sentido inverso. Então é a corrente 1 menos a corrente 2. Se a malha I2 também estivesse passando nesse sentido, aqui seria 1 mais, porque as duas correntes descendo no mesmo sentido, elas estão se somando. Mas nesse caso, as correntes estão em sentidos inversos. E faltou o último elemento, J1, I1 menos I2. Então, tudo isso aqui tem que ser igual a zero. Isso para a primeira malha. O próximo passo é tentar juntar todo mundo que é igual. Então, aqui eu tenho I1, aqui eu tenho I1, I1 aqui também, I1 aqui também. Então, vamos tentar somar todas as partes reais do I1. Aqui eu tenho menos 3, nesta parcela, e aqui eu vou ter um menos 2, então menos 5. E a parcela imaginária é menos 4 daqui, menos J4, e menos J1 daqui. Então ficaria menos J5 e 1. Agora eu vou fazer o mesmo processo para o I2. Então, I2 eu tenho parte real aqui e tenho parte imaginária aqui. Eu vou ter um menos 2 multiplicando um menos I2. Então, isso vai ficar um 2 positivo. E aqui eu tenho menos J1 multiplicando menos I1, que vai me dar mais J1. I2. Isso aqui, aí eu já vou pegar este termo aqui, transformar em polar e passar para o lado de cá. Então, o sinal dele vai mudar. Para polar não, desculpa, para retangular. Então, transformando esta tensão de 30 com ângulo de 20 em retangular, eu vou colocar o sinal para fora, 28,2 com uma parte imaginária de mais J10,26.
Pronto, então aqui eu já tenho a minha equação da primeira malha, né, simplificada, onde eu vou utilizar depois para colocar na forma matricial. Agora, o que eu vou fazer é analisar a malha 2. Para analisar a malha 2, eu vou trazer essa figura aqui para baixo, para mim poder visualizar melhor o circuito. Tá? Pronto, então fazendo a malha 2, eu vou ter ali agora o mais nesse sentido. Então eu vou colocar aqui menos 3 vezes I2, começando por este elemento aqui, e seguindo nesse sentido. Então menos 3 I2, menos J2 I2, mais J6 I2, menos J1 I2 menos I1, e menos 2 I2 menos I1. Tudo isso aqui igual a zero. O mesmo processo, né? Vou colocar todo mundo que multiplica I1 junto. Então, I1 tem esse 2 aqui como parte real. Então, é menos 2 multiplicando menos I1. Isso aqui vai ficar mais 2. E parte imaginária, ele vai ter o menos J1 multiplicando menos I1. Vai dar mais J1 vezes I1. E agora eu vou fazer o mesmo processo com o I2. O I2 ele tem este menos 3 como parte real e tem este menos 2 que está multiplicando o I2. Então vai ficar menos 5. E parte imaginária ele tem menos J2 mais J6 que vai dar J4 e menos J1. Então vai ficar mais J3. I2 igual a zero. Então aqui eu tenho a minha segunda malha. Bom, aqui eu já trouxe as equações escritas, né? Uma perto da outra, para a gente poder transformar isso aqui em uma matriz. Então, tendo as equações é bem tranquilo de fazer esse passo. Menos J5, daí na segunda coluna 2 mais J1. A segunda equação, 2 mais J1, menos 5 mais J3. Isto aqui vezes I1 e I2 tem que ser igual a menos 28,2 menos J10,26. E aqui zero. Então, partindo desta matriz, a primeira coisa que eu preciso fazer é calcular o determinante. Menos 5 menos J5 vezes menos 5 mais J3. Isso aqui que eu acabei de escrever é a multiplicação da diagonal principal, menos a multiplicação desta diagonal secundária. 2 mais J1, 2 mais J1. Pronto. Então, se eu quero multiplicar, né, dois números complexos, é mais tranquilo eu fazer isso transformando ele para polar. Então, polar de menos 5 e menos 5, isso aqui vai dar 707, com ângulo de menos 135. Vezes polar de menos 5,3, 5,83, com ângulo de 149. Menos
o polar 2,1, que vai ficar 2,236 com um ângulo de 26,56 vezes, esse aqui como é o mesmo valor, é só repetir o número, 2,236 com um ângulo de 26,56. Então, vou multiplicar os módulos, 7,07 vezes 5,83. Isso aqui vai me dar 41,22. 41,22. E vou somar os ângulos. Então, fica 149 menos 135, com um ângulo de 14 graus. Menos 2,236 vezes 2,236, isso aqui vai dar 5. E somando os ângulos, 26,56, 53,12. Para somar dois números, né, na forma polar não é muito fácil. É mais fácil eu transformar ele para retangular de novo. 41,22 com ângulo de 14, então isso aqui vai ficar 40. Mais J10 e o retangular de 5,53,12 menos aqui 3 mais J4. Então isso aqui vai ficar 37 mais J6. Transformando isso para polar, 37 e 6, vai ser 37,48, com um ângulo de 9,21. Então, nesse ponto, a gente encontrou o primeiro determinante, né? Isso aqui é o determinante da minha matriz principal. Agora eu vou encontrar o determinante, né, para encontrar o meu I1. Para isso, o que eu faço? Eu pego esta coluna dos resultados e vou colocar nesta coluna referente ao I1. Então, na matriz eu tenho esta coluna aqui, que é referente ao I1, e esta aqui, que é referente ao I2. Se eu quero encontrar o I1, pego a coluna dos meus resultados e substituo no I1, e calculo o determinante. É isso que a gente vai fazer agora. 28,2 fica menos 28,2 menos J10,26 aqui é 0 e a segunda coluna repete 2 mais J1, 2 mais J1 e a menos 5 mais J3. E vou calcular esse determinante para esta matriz aqui. Então, a diagonal secundária, né, é 0 vezes alguma coisa. 0 vezes qualquer número é 0 mesmo. Então, a diagonal secundária a gente não vai levar em consideração nesse cálculo, porque ela é nula. Vou precisar levar somente em consideração a multiplicação da diagonal principal. Menos 28,2 menos J10,26 vezes menos 5 mais J3. Então, transformar isso aqui em polar. Polar de menos 28,2, menos 10,26. Bom, isso aqui é a própria fonte, né? Então, nem precisaria fazer conta nesse caso. Na verdade, não seria exatamente a fonte, né?
porque ele passa para o outro lado lá na equação e acaba ficando negativo. Então, esse ângulo vai ser um pouquinho diferente. Vezes o polar de menos 5,3. Então, fica 5,83. 5,83 com ângulo de 149. Vou multiplicar, né, os dois módulos, então fica 30 vezes 5,83, isso dá 174,9 e vou somar os ângulos. 149 menos 160, menos 11 graus. Então, este aqui é o meu determinante 1. E para encontrar a minha corrente I1, I1 vai ser o determinante 1 pelo determinante. Este determinante 1 foi o que eu calculei agora. Então fica 174,9 com ângulo de menos 11. Isto divididos pelo determinante da matriz principal. 37,48 com ângulo de 9,21. Então, isso aqui vai me dar 174,9 divididos por 37,48, 4,67 com ângulo de... É o ângulo superior, que seria menos 11, menos o ângulo de baixo, 9,21. Então, isso aqui é um ângulo de menos 20,21 graus. Então, este aqui é o resultado, né, para minha corrente I1. Beleza, e agora eu vou resolver, né? Preciso encontrar o determinante 2, no qual eu vou manter a primeira coluna da matriz original, então, menos 5 menos J5, menos 5 menos J5, 2 mais J1, 2 mais J1, e a segunda coluna eu vou substituir pela minha coluna de resultados, que é esta coluna aqui, menos 28,2, menos 28,2, menos J10,26, menos J10,26, e aqui zero. Então, agora eu preciso calcular o determinante dessa matriz. A multiplicação, né, da diagonal principal, ela vai ser zero. Então, é zero menos a multiplicação da diagonal secundária. Menos 28,2 menos J10,26 vezes 2 mais J1. Vou transformar isso aqui tudo em polar para poder fazer a multiplicação. Então, o polar 28,2 10,26. Aqui eu já fiz, né, pegando esse sinalzinho daqui e jogando aqui dentro para tirar esses sinais. Então eu vou ter 30 com ângulo de 20 vezes o polar da segunda ali, 2,1. 2,236 com ângulo de 26,56. 26,56 graus. Vou multiplicar os dois módulos. 30 vezes 2,236, 67,08. Vou somar os dois ângulos, então fica 20 mais 26,56.
46,56 graus. Então, isto aqui é meu determinante 2. E para encontrar a minha corrente 2, é o determinante 2 pelo determinante da matriz principal. 67,08, 46,56 graus. E o determinante vai ser 37,48 com um ângulo de 9,21. Então, isso aqui vai ficar 67,08 divididos por 37,48, 1,79, com um ângulo de 46,56 menos 9,21, 37,35. Então, aqui a gente encontrou, né, a nossa corrente I2.